ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho? Amigo ouvinte, estamos meditando no texto bíblico no capítulo 2 de São João, verso 1 até o versículo de número 10, aonde Maria tenha dito talvez uma das coisas mais importantes de toda a sua vida. Eu digo mais importante porque perpetuou-se, mais importante porque eu digo que é útil, é realmente poderoso para todo quanto ouvir aquilo que ela disse. Se a Virgem Maria um dia trouxe uma pregação ao mundo, São João capítulo 2, poderíamos dizer, esta foi uma grande, genuína, verdadeira pregação. E ela aconteceu diante dos empregados, em uma festa de casamento em Caná da Galileia, quando a Virgem Maria aproximou-se do Senhor Jesus e lhe disse: não tem vinho. Este não ter vinho significava colocar os pais da noiva, o noivo, a noiva, em um constrangimento muito grande. Imagine você uma festa de casamento onde a comida, a bebida, tudo acaba. Quando a festa mal começou, aquilo traz um desconforto, um constrangimento muito grande para os organizadores da festa, para aqueles que distribuíram os convites. E foi exatamente isso que Maria disse a Jesus. É exatamente isso que ela estava destacando, o constrangimento daquele noivo, daquela noiva, daquela família, quando ela disse: não tem vinho. E a Bíblia nos diz que quando ela disse isto, o Senhor Jesus foi bem direto. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Talvez alguém pudesse dizer: mas que terrível resposta para dar à sua própria mãe, quando ele diz: que tenho eu contigo? Ele sabe exatamente a hora de fazer o milagre. Seja sua mãe, seus irmãos ou quem quer que for, seja eu ou você, nós não precisamos cobrar nada de Deus. Ele sabe a hora. Ele não admite que ninguém fique, se Deus usasse gravata, apertando o nó da sua gravata, pegando-lhe pelo colarinho da sua camisa, lhe cobrando. Não, ele sabe a hora de fazer os seus feitos, de manifestar os seus milagres. Ele sabe o momento de responder às nossas orações. Então ele disse: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Foi o que ele disse. Ainda não é chegada a minha hora. Então,
Quando Jesus disse isso, Maria já entendeu tudo. Algo iria acontecer, mas na hora certa. Nós, homens, às vezes, queremos que as nossas realizações aconteçam fora de tempo, fora de hora, mas tudo tem o tempo determinado. Eclesiastes 3, há tempo para falar e há tempo para deixar de falar. Ou seja, Deus tem um tempo, tem um modo, diz a Bíblia Sagrada, estabelecido. Eclesiastes 8 também diz que para tudo tem um tempo e o seu modo para acontecer. Mas nós, homens, às vezes, é como diz o ditado antigo, queremos passar o carro na frente dos bois. Não sabemos fazer aquilo que disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, ou seja, no tempo de Deus. Quão glorioso é ver as coisas acontecerem no tempo de Deus. E quando ele disse, ainda não é chegada a minha hora, ela não disse mais nada para ele, porque a corda nunca se arrebenta do lado de Deus. Não precisa indagá-lo, questioná-lo, não precisa colocá-lo debaixo de desconfiança, lançar sombras sobre ele. Jeremias 1,12 diz, eu sou Deus e velo sobre a minha palavra. Tenho responsabilidade e cuidado sobre a minha palavra para poder fazê-la cumprir. Então a corda, num bom sentido, ela nunca se arrebenta do lado de Deus. Maria não lhe disse mais nada. Maria agora disse aos empregados, São João 2, verso 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. É aqui que eu quero basear a nossa meditação. Talvez tenha sido essa a frase, a palavra mais profunda que esta mulher aqui um dia já falou. Talvez tenha sido esta uma das mensagens, uma das lições mais profundas que ela conseguiu transmitir para alguém. Fazei tudo que ele vos disser. Foi o que a mãe de Jesus disse aos que estavam ali ao seu redor, aqueles empregados. Ela sabia que somente obedecendo a sua voz, a voz de Jesus, ela disse, fazei tudo que ele vos disser. Ela não disse assim, fazei tudo que eu vos disser. Não, ela não chamou a responsabilidade, ela não chamou a glória, ela não chamou o louvor para cima de si. A mãe não tentou tomar o lugar do filho, porque a mãe recebeu o privilégio de ser mãe. E aquele era o Emanuel, era o Deus conosco. Aquele era o corpo de Deus, era a parte visível de Deus. Era a parte que foi criada de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, o invisível, aquele que habita na luz inacessível, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. É o que diz a Escritura aos Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem genealogia entre os homens, mas aquele corpo era a parte, era a expressão de Deus aqui entre os homens, era a parte visível de Deus aqui para a humanidade. A Bíblia Sagrada nos mostra o próprio Jesus orando e dizendo, Pai, eu fiz os discípulos conhecerem o teu nome. Ali estava o nome de Deus posto naquele templo, posto naquele corpo de carne. E Maria entendia que a obediência àquela voz que saía daquele corpo humilde, santo de Jesus, ela sabia que somente obedecendo a sua voz, sua palavra, seus conselhos, é que poderiam obter alguns bons resultados. Obediência sempre atrai bons resultados, é assim em todos os lugares, na família, criação de filhos, vida profissional e muito mais, na vida espiritual, no relacionamento da criatura com o Criador, do homem com Deus. Ela sabia, ela tinha consciência disso, que este era o caminho ideal para se obter bons resultados com Deus, obediência. Por isso que ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, porque se não for feito o que ele pedir, o que ele disser, nada feito. Fazei tudo o que ele vos disser. Seria tão bom, meu amado ouvinte,
se nós homens entendêssemos isto, que é somente fazendo aquilo que Ele nos diz para fazer, é que chegaremos em algum lugar e obteremos aquilo que precisamos obter. Mas os homens pouco querem saber sobre o que o Senhor Jesus disse, querem saber o que os homens naturais dizem. Se o fulano de tal, ciclano, se o doutor tal e tal disse, se o bispo, se o meu pastor, se fulano e ciclano disse, tudo está bem. Poucos se importam com o que Deus disse. Se os nossos manuais eclesiásticos de igreja, se as nossas vãs filosofias disseram, então tudo estará bem. Não, isso pouco importa. Pedro disse em Romanos 3, verso 4, mais importa agradar a Deus do que aos homens, ou seja, muito mais importante é fazer o que Deus manda do que o que os homens mandam. Fazei tudo o que Ele vos disser. Que palavras mais belas que Maria poderia ter dito. Seria tão bom se os homens compreendessem. Seria tão bom se o mundo de então, se as igrejas que tomam por si nome de cristãs, seria tão bom se o nosso sistema político, se o nosso sistema econômico entendessem isso, que somente fazendo aquilo que Ele manda, aquilo que Ele disse, é que nós chegaríamos em algum lugar. Provavelmente, se recebêssemos, deixássemos isto descer em nosso coração, tudo estaria tão diferente. O mundo seria outro. A educação, a vida moral, o sistema político, econômico, a vida espiritual, ou seja, a intimidade, a espiritualidade, o companheirismo do homem com Deus, tudo isso seria tão diferente do que se vê hoje. Educação, moral, o mundo seria outro se essa frase tão pequenina fosse vivida na prática, no cotidiano, no dia a dia. Fazei tudo o que Ele vos disser. Talvez esta tenha sido a melhor coisa que alguém já tenha dito um dia. Fazei tudo que Ele vos disser. Se o homem te disser para fazer alguma coisa que você sabe que está frontalmente contra aquilo que Ele, Deus, disse, você não é obrigada a fazer. Como o nosso país está nos mandando fazer coisas e aprovar coisas e votar em coisas e balançar a cabeça como se engolirmos. Querem enfiar goela abaixo da sociedade, das famílias, das crianças, dos pais, das igrejas, aquilo que Deus não disse para fazer. Nós temos compromisso com aquilo que Deus disse para fazer. Faremos tudo que o homem nos pedir para fazer, mas se não entrar em colisão com o que Deus disse para nós fazermos. O que o homem nos disser para fazer não pode contrapor o que Deus disse para nós fazermos, porque quem és tu, ó criatura, ó barro, ó homem, para se opor a Deus? Quem poderia contender contra Deus? Quem poderia se opor, chocar com Deus e ficar de pé e sobreviver para contar a história? Se nem Lúcifer, anjo de luz, que colidiu, chocou, contrapôs contra Deus, tão poderoso como Lúcifer, o diabo é, nem ele resistiu, foi lançado de cima para baixo, diz a Bíblia. E um dia terá sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, está no livro do Apocalipse. Ninguém pode se opor a Deus. Pode que se oponha amanhã e depois da manhã e parece que nada vem a acontecer. Mas lembre-se, a Bíblia diz que não se executa contra a má obra o juízo na mesma hora, visto que não se executa na mesma hora o juízo contra a má obra. Deus não cobra na mesma hora, mas não fazer o que Deus disse para fazer e ainda começar a induzir o povo, a sociedade, os homens a fazer aquilo que Deus disse para não fazer, como muitos meios de comunicação induzem, manipulam as pessoas a fazerem aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Fazei tudo que Ele, Deus, Jesus Cristo, vos disser. Foi o que disse a Virgem Maria. Para todos quanto respeitam, veneram, reverenciam a Virgem Maria, e é digna de ser respeitada, porque foi escolhida para uma obra tremenda, maravilhosa, não ser adorada, mas ser respeitada.
Para todos que a respeitam, ela tem o seu lugar no cristianismo. Merece o nosso respeito porque foi mãe do Salvador. Mas para todos quantos são tão devotados a ela, está aí. Fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que Jesus disse. Vamos sondar na Bíblia o que Jesus nos disse para fazermos? Oh, se os homens fizessem aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer, as coisas seriam diferentes. Se o homem, ao pensar em casar, se os homens, ao pensarem em escolher uma esposa pela qual passarão a vida, a qual será mãe dos seus filhos, companheira para todas as horas, todas as batalhas, bonança, escassez, saúde ou momentos de enfermidade, se o homem, ao escolher uma companheira para viver dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, compartilhar as mesmas alegrias e também tristezas, porque a vida não é feita só de mar de rosas, não é feita só de alegrias, mas se o homem, ao pensar em casar-se, se os homens fizessem da maneira como Deus disse em sua palavra, quer casar? Fazei tudo, fazei do jeito que ele disser, porque aí dará certo. Se os homens fizessem da maneira como Deus disse, não haveria traições conjugais, mas não fazem do jeito de Deus. Muitos acham o jeito de Deus ultrapassado, cafona, obsoleto, ridículo. Muitos criticam o jeito, a maneira do Senhor. Mas se fizessem do jeito de Deus, não haveria traições, não haveria divórcios, porque a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus abomina, odeia o divórcio. Deus não gosta de separação. A Bíblia diz que a vontade, ele até permite os homens. A Bíblia diz em Mateus 19 que por causa da dureza do coração, o homem vai se tornando tão duro, mas tão duro que Deus até deixa. Mas não é vontade de Deus. Ele não gosta. A Bíblia diz que ele não gosta. Se a Bíblia diz que ele não gosta, ele não gosta. E nós deveríamos ouvir Maria, não deveríamos? Fazei tudo o que ele vos disser. Ele diz que não gosta do divórcio. Ele diz que os homens só se separam, que Moisés permitiu carta de divórcio, porque o homem é duro demais de coração. E sendo duro de coração, não faz as coisas do jeito de Deus, às vezes faz de acordo com sua própria cabeça, de acordo com o jeito do papai, da mamãe, do jeito da sociedade moderna, que não está servindo de base para mais nada. Vai discutir com fatos, com realidades. Olha essa sociedade que vive de ponta cabeça. Você não pode se basear em sociedade, em filmes de ficção. Você não pode se basear em roteiros de novela, essas coisas vulgares, apodrecidas, corrompendo os valores da sociedade. Não, mas o homem não faz, e não fazendo do jeito que Deus disse, só problema. Mas se fizesse o que ele disse, como Maria disse, fazei tudo que ele vos disser, não haveria infidelidades, divórcios, violência doméstica e, enfim, casamentos segundo Deus. São casamentos que eles não se arrebentarão. A Bíblia diz que não tem como separar aquilo que Deus ajuntou. Se Deus ajuntou, o homem não pode separar. Ou seja, se foi feito segundo Deus, se foi feito daquele jeito, fazei tudo quanto ele vos disser. Virão os rios, suportarão, os ventos suportarão, os terremotos suportarão, virão os revés da vida contra aquela instituição, aquela construção chamada casamento, mas ele suportará, porque foi construído sobre uma rocha, um alicerce, e o alicerce é: fazei tudo quanto ele vos disser. Se fizermos, está aí a chave da vitória, fazer do jeito que agrada a Deus. Se o homem, ao pensar em salvação da sua alma, se os homens, ao pensar o que eu tenho que fazer, ou o que eu deixaria de fazer para poder receber, aceitar a minha salvação, se ao pensarem em salvação da alma, os homens fizessem apenas o que Deus disse em sua palavra, nada mais do que a palavra, porque a Bíblia diz, não podemos tirar e nem acrescentar. Se fizéssemos apenas o que está em sua palavra, não haveria indulgências,
não haveria fogueira santa, não haveria corredores de sal. Eu não estou falando mal de ninguém, só estou falando que essas coisas não estão na Bíblia. Eu só estou falando que são misticismos e simpatias e ideias humanas, invenções de homens que têm a mente fértil para imaginar coisas que Deus nunca disse. Consegue contorcer a Bíblia toda e fazê-la falar algo que ela não disse. É muito fácil você perverter o sentido do texto. Se o homem pensar em salvação da sua alma de maneira sábia, equilibrada, sensata, ele vai ver que dever-se-ia praticar, aceitar, viver, submeter, é aquilo que Deus disse em sua palavra. E aí não haveria essas coisas, e fotos, e fogueiras, e indulgências, e rosas. O evangelho não seria mercanteado, como disse Jesus. Vós tendes feito da casa do meu pai covil de ladrões. E pôs todo mundo para fora, porque o templo estava um negócio muito lucrativo. Chutou todo mundo para fora. Iam para a igreja com interesse de venderem livros e tantas outras coisas, se fosse hoje. Estavam ali vendendo. Olha que eles estavam vendendo lá animais do sacrifício. Eram coisas altamente ligadas e necessárias para o culto. Aquilo a lei de Moisés exigia. Mas mesmo assim Jesus Cristo reprovou tudo aquilo e os corrigiu por causa do espírito materialista, competitivo, lucrativo, o espírito financeiro, o espírito de segundas intenções. Não se aproximavam de Deus com corações puros, desejosos de adorar, de orar, de aprender, de crescer, de melhorar o seu interior, sua alma. Era dinheiro, cifrão nos seus olhos. O dinheiro, a raiz de todos os males, já estava dentro do coração daqueles homens, daquela sociedade, daquele clérigo religioso. E Jesus não aceitou aquele tipo de coisa que eles vendiam ali no templo. E olha que eram coisas ligadas ao sacrifício, ao culto, mas Jesus não aceitou. Imagina hoje, e vendem sal, e lenços, e meias, e amuletos, e vendem o evangelho e tanta coisa. A Bíblia diz que você não tem que submeter a essas coisas. Fazei tudo o que ele vos disser. Isto é o que a Sagrada Escritura nos ensina. Fazei tudo o que ele vos disser. Na Bíblia temos tantos exemplos de pessoas que fizeram o que ele disse para fazerem e alcançaram salvação. Mas é o que ele disse. Ele nunca disse para você se aderir a essas simpatias religiosas. Quando um anjo iria visitar o Egito, a Escritura nos diz que à meia-noite ia passar um anjo da morte levando juízo a Faraó e ao Egito. Mas o anjo que iria visitar a terra só não entraria nas casas que tivessem matado um cordeiro, porque o cordeiro era o tipo de Cristo, e passado sangue nos umbrais das portas, porque o sangue do cordeiro era um tipo do sangue de Jesus que um dia seria derramado sobre essa terra. Deus diz para Israel que se eles passassem o sangue, eles escapariam do juízo daquele anjo da morte que iria visitar a terra. Sabe, eles fizeram do jeitinho que Deus diz. Fazei tudo quanto ele vos disser. Moisés disse que Deus havia dito que deveriam passar sangue nos umbrais das portas. Não morreu nem um israelita, porque fez do jeito que Deus disse. Se você fizer do jeito que Deus disse, descanse em paz, sua alma. Não precisa ter dúvida. É como quando chegamos no livro de Josué, quando Deus disse, aqueles espias disseram a Raabe: olha, o nosso Deus vem, julgará essa Jericó pervertida, essa Jericó que só adora ídolos, essa Jericó que não dá glórias ao Deus criador dos céus e da terra, essa Jericó que só se preocupa com modismos, com carnavais, com prostituição, com drogas. Essa Jericó que só se preocupa em cultuar a outros deuses, que vive uma vida em prepotências, em arrogância. Quando Deus disse ali que viria
e julgaria e atropelaria aquela cidade, porque Deus dá tempo para se arrependerem. Mas ele sabe quando uma nação, um povo não vai se arrepender. Ele é Deus soberano, conhece o profundo e o oculto. Nós é que não conhecemos e oferecemos e oferecemos e oferecemos oportunidade, mas Deus já sabe quem aceitará e quem não aceitará. Se ele não soubesse, ele seria um Deus muito fraquinho. Mas ele é Deus soberano, poderoso, onipotente. Ele sabia, ele sabe. E Deus disse ali que iria destruir a Jericó. Mas Raabe foi boa com os mensageiros. Raabe aceitou de bom grado a palavra. Raabe admitiu o poder do Deus de Israel. Raabe se converteu a ele e disse: mas já que minha cidade vai ser destruída e eu que estou aqui? Eles disseram: pegue o lençol vermelho, ponha na janela que avisaremos o exército de Deus, que a casa que verdes este sinal, não entrareis, não tocareis, essa deverá ficar de pé. Raabe fez exatamente o que eles disseram para ela fazer. Se Deus poupou Raabe porque fez tudo quanto ele disse, se Deus poupou Israel porque fez tudo quanto ele disse, não pouparíamos a nós outros hoje, se fizermos, obedecermos a sua palavra? No livro de Juízes, Deus diz que Sansão deveria manter o seu cabelo crescido, deveria manter o seu cabelo com 7 tranças, e ali ele teria poder para vencer os dias maus, os inimigos do povo de Deus. Sansão, enquanto obedeceu, Deus honrou sua palavra para com ele. Enquanto ele fez aquilo que Deus disse para ele fazer, Deus esteve com ele. Mas o dia que ele ignorou, desprezou por causa de uma mulher bonita, Dalila, aquilo que Deus o comissionou a fazer, o dia que ele trocou a comissão divina por prazeres e deleites, por alguns momentos de gozo, de prazer carnal, passageiro, então Deus agora retirou o seu poder e ele desceu ao vale da humilhação, ao pranto do choro, de dores, de decepções. Mas enquanto ele fez o que Deus disse para ele fazer, tudo dava certo. 1 Reis, a mesma coisa. Enquanto a viúva de Serepta fez aquilo que Deus disse para ela fazer, tudo estava dando certo para aquela viúva. Elias disse a ela: faze um bolo para mim. Ela disse: não tenho, meu senhor, tenho um pouquinho só de farinha e azeite, é a minha conta e a conta do meu pequeno filho, e comeremos e não temos mais nada, e a seca, escassez em toda a terra, e morreremos. Mas aí Deus trovejou dizendo assim, querendo abençoá-la: faze para mim primeiro, depois volta e faz para ti e para o menino, porque o azeite não secará e a farinha não acabará. Ela foi lá e obedeceu, fez exatamente como ele disse. Fazei tudo quanto ele, Deus, vos disser. Não foi Elias, foi Deus falando para ela. Não foram os espias de Josué, foi Deus falando para Raabe. Não foi Moisés, foi Deus falando para Israel. Todos que fazem, que obedecem, que submetem ao que Deus disse. Não sou eu, esse pobre inútil servo que vos fala o evangelho, mas é ele, é Deus, é a sua palavra. Bem-aventurado aquele que fizer da maneira que ele diz para fazer. E logo que ela obedeceu, voltou para dentro da sua casa, e lá dentro estava milagrosamente botijas transbordando de azeite, farinha sobejando dentro de casa. Deus multiplicou o que era pouco, porque ela fez do jeitinho que Deus disse. A ela Deus pediu para fazer um bolo. A Sansão Deus pediu para não cortar o seu cabelo. A Raabe Deus pediu para colocar o lençol vermelho na janela. A Israel Deus pediu para passar sangue nos umbrais das portas. A Naamã Deus pediu que mergulhasse por 7 vezes naquelas águas lamacentas do rio Jordão. Ele obedeceu e foi purificado, sua pele leprosa voltou a ser como de um bebê. Todos que fizeram o que Deus disse foram ricamente, altamente abençoados. O que Deus está dizendo para você neste programa? O que Deus está pedindo para você? Tenho certeza que Ele não te pede para vender tua casa, teu carro e dar tudo para a igreja e morar debaixo da ponte.
Ô morar de favor, Deus não faz isso com as pessoas. Ele não te pede simplesmente para ter uma religião para salvar a tua alma. Deus não faria isso. A religião é folhas de figo, é impotente para te salvar. Mas em Atos capítulo 2, querido ouvinte, a Bíblia diz algo: arrependei-vos. Olha Deus pedindo: fazei tudo quanto Ele vos disser. Arrependei-vos e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus está te pedindo algo: arrependimento, aceitá-lo e como confissão descer as águas batismais em nome de Jesus Cristo. O que Ele está te pedindo? São João 3, necessário é você nascer de novo, vencer uma nova criatura gerado pela palavra. Que Ele está te pedindo? Marcos 16:15, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. É o que Ele está te pedindo, que creias, que te posiciones, que peça o teu batismo, que aceite Cristo como teu Salvador. Aceite Jesus, meu amigo. Venha esconder-se em Cristo, é isso que Ele te pede, para o teu próprio bem. Romanos 8:1, nenhuma condenação, pois há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Ele te pede, entre em Cristo. Ele te pede para receber o Espírito dele em sua alma. Por quê? Porque a Escritura diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Venha receber o Espírito Santo, venha pedir o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Venha ter o gozo, o prazer de fazer o que disse a Virgem Maria, no capítulo 2 de João, versículo 5. Fazei tudo quanto Ele vos disser, e então serás altamente e ricamente abençoado pelo Senhor. Terá convicção plena em tua alma que estás fazendo a vontade perfeita de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.